Boa noite, meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA, sejam todos bem-vindos para mais um webinar Especialistas ao Vivo. E antes de a gente começar, eu gostaria, por favor, que vocês usassem a caixa de bate-papo para sinalizar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, por favor. Vocês podem usar a caixa de bate-papo. Vocês me ouvem? Legal. Oi, Patrícia. Obrigada. Breno, bacana. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um webinar Especialistas ao Vivo. E, como sempre, vou fazer aqui a abertura, né, para a gente falar um pouquinho sobre do que se trata esse webinar, que a SICA faz com tanto carinho para todos vocês, né? Então, né, sejam bem-vindos. Como eu disse, meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA, e dando continuidade à agenda de palestras online, já realizadas nos meses de abril, maio e junho, a SICA renovou a programação para julho, né? Então, realizadas por especialistas da área, os webinários foram criados para ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática, com novos temas para trazer ainda mais profundidade e informações técnicas sobre o mercado da construção civil. E para falar sobre o tema cuidados na elaboração de projetos e na execução de pisos industriais, contaremos com a participação do engenheiro Breno Macedo Faria, né? Então, eu vou pedir para o engenheiro Breno ativar a câmera, eu vou apresentá-lo aqui e daqui a pouco a gente faz os testes com o microfone também. Por favor, isso, excelente. Então, o Breno Macedo Faria é graduado em Engenharia Civil pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em 1999, possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos pela FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e especialização em pavimento de concreto pela USP, a Universidade de São Paulo. Atua desde 99 na área de pisos e pavimentos de concreto e atualmente é gerente técnico da LPE Engenharia e diretor técnico de concreto da ANAPRE. Boa noite, engenheiro Breno. Boa noite, Cláudia. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz. Por favor, confirmem também se vocês estão ouvindo o engenheiro Breno. É bem importante para a gente, antes de começar, ter essas confirmações para o evento ser um sucesso. Então, eu aguardo aqui as confirmações. Legal. Tá certo, Gabriel. Obrigada por confirmar. Ouvindo super bem. Excelente. Então, pessoal, como eu comentei, né, a gente tem esse evento super importante. Eu vou estar aqui nos bastidores, monitorando e moderando todas as perguntas, né? O engenheiro Breno vai fazer a sua apresentação e vocês podem ir colocando as perguntas ao longo da apresentação que eu vou moderar e, ao final, a gente responde o máximo possível de perguntas. Então, eu espero que vocês aproveitem esse evento. Eu vou fechar a minha câmera, mas eu vou estar aqui o tempo todo interagindo com vocês. Então, por favor, aproveitem e engenheiro Breno, fique à vontade se você já quiser compartilhar sua tela. Tá? Eu vou fechar minha câmera aqui e desejo um ótimo evento, uma ótima palestra. Obrigado, Cláudia. Primeiramente, eu queria agradecer à SICA essa oportunidade que a gente está tendo aqui de mostrar um pouco do nosso dia a dia, do nosso conhecimento como projetista, e é uma área que eu vejo que cada vez mais está criando mais interesse no meio técnico, no meio da engenharia, que é essa área de pisos industriais, né? Então, eu queria agradecer primeiramente à SICA e também a todos os participantes, o pessoal que está aqui gastando tempo, né, nessa hora para pegar um pouco de conhecimento. Eu espero que a palestra seja bem proveitosa para todo mundo aqui, né? Passe um pouco de conhecimento. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela, gente? Bom, a palestra é uma palestra, cuidados na elaboração de projetos e na execução de pisos industriais. Então, ela vai abranger, essa apresentação,
Um minuto. Os assuntos que nós vamos falar uma breve introdução sobre a disciplina de pisos industriais. Depois a gente vai entrar um pouco na questão de projeto, como é que é elaborado o projeto, o que a gente tem que levar em conta na elaboração do projeto de piso, né, desde falando de cargas, de análise de solos, e também de alguns detalhes específicos que o cliente acaba necessitando para fazer o projeto do piso e, consequentemente, ter o produto final, o piso realmente que ele deseja ter, o piso industrial, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre técnicas atuais, o que hoje que a gente tem de interessante, de novidade na área de piso. Tem bastante coisa, não dá para a gente falar tudo aqui, é óbvio, mas um pouquinho eu vou citar das minhas últimas obras, o que a gente tem de interessante, de novidade, principalmente na questão de controle, e que eu acho que isso aqui vai dar um encaminhamento para o futuro aqui nessa área de pisos industriais, né? Vamos falar também sobre controle em campo, né? O que é importante, também não vou citar todos os controles em campos, que existe uma infinidade muito grande, mas alguns controles que a gente precisa ter em campo, que às vezes faz uma diferença, algum detalhezinho que às vezes o pessoal não percebe, não sabe, não percebe que precisa daquele detalhe, daquele tipo de controle, e isso dá uma diferença muito grande no desempenho daquele piso executado, no sucesso daquele piso. E, por fim, as considerações finais, né? Bom, vamos lá, fazer o tour aqui como na vida de um projetista de piso, né? Bom, a disciplina de pisos, ela é bem interessante porque ela é uma disciplina que ela engloba 3 áreas da engenharia, que normalmente essas áreas trabalham separadas, né? Você precisa de ter conhecimento dessas 3 áreas para fazer um bom projeto de piso. Tem que ter um bom conhecimento de estruturas, porque o piso é uma estrutura, ele vai estar sofrendo cargas, então a pessoa tem que entender como é que funciona, quais são as normas vigentes de estrutura, como é que é o comportamento estrutural, a flexão, como é que calcula aquela armadura ou a fibra para combater a flexão. Então, tudo isso aí, ele está dentro da disciplina de estruturas, né? O pessoal de estrutura tem uma parte importante para você conceber um piso industrial. A gente também pega muito conhecimento da área de fundações, né? A parte de solo, como é que você faz uma análise do solo, nós vamos ver aqui para frente na apresentação, vou dar um exemplo de como é que faz uma análise de solos, como é que faz uma análise, se esse solo está adequado ou não, se dá para fazer um piso em fundação direta ou teria que trabalhar com piso estaqueado, né? Isso que é todo o conhecimento da área de fundações. Às vezes o projetista de estrutura ele não tem, ele usa o conhecimento mais na área de estrutura, mas essa parte de solo, de fundações, ele não tem tanto esse conhecimento. E na área de piso a gente precisa disso. E por fim, tecnologia de concreto. O piso é um concreto aparente. É um concreto aparente que ele vai estar submetido à abrasão, ele vai ter uma estética importante, ainda mais aqui no Brasil. A estética, que eu acho que é super importante, é bem valorizada, a estética do piso. E tudo isso aí tem a ver com a tecnologia do concreto. Você precisa entender um pouco de como é que é o comportamento do concreto, como é que esse concreto vai ter um comportamento de baixa retração, como é que ele vai fornecer uma estética adequada, como é que ele vai ter uma resistência mínima à abrasão, né? Você tem que ter essa tecnologia, entender como é que funciona o concreto propriamente dito, né? E às vezes isso aí fica uma disciplina mais voltada para o pessoal das concreteiras, das usinas de concreto, dos laboratórios, né? E o profissional na área de pisos, ele tem que englobar isso tudo. Ele tem que pegar conhecimentos específicos dessas 3 áreas, juntar esses conhecimentos e aí sim ele usar toda essa mescla de conhecimentos para fazer um bom projeto de um piso industrial. Aqui eu fiz uma estrutura típica de um piso industrial, um piso até em fundação direta, né? Como é que ele é composto? Então, ele tem a parte do subleito dele, a gente tem umas características que a gente pede, os ensaios, que eu também vou falar um pouco mais para frente, a parte da subbase e a parte do piso de concreto dele. Então, essa é a estrutura típica. Então, ou seja, só aqui já dá para perceber que a gente tem que ter um conhecimento sobre a área
a área de fundações, a área de solos, porque tem uma especificação mínima dessa área para ter um bom projeto de piso industrial, e também a parte do concreto acabado, do piso acabado, do concreto aparente, que aí envolve a área de tecnologia de concreto, né? Isso tudo, para chegar nesse dimensionamento, nisso aqui, é importante também entender a área estrutural. Como é que você vai fazer um modelo estrutural para avaliar as tensões que ocorrem dentro do piso? Então, isso aí é dentro da disciplina de estrutura, né? Nesse caso, o piso em fundação direta, o nosso modelo, o que a gente faz? A gente considera que o solo é como se fosse um monte de molinhas, né? Quanto mais rígida essa mola, menor vai ser a flexão, menor vai ser a tensão que vai causar dentro do piso e, consequentemente, menor a armadura, ou até menor a espessura do piso. Então, é essa interação das três disciplinas que dá um sucesso para o projetista, para o profissional na área de pisos industriais. A elaboração de projeto. Eu dividi esse tema, que é um tema um pouco maior, que vai ocupar a maior parte aqui da nossa apresentação. Eu dividi os seguintes tópicos. Primeiro, o carregamento. O carregamento para pisos industriais é extremamente importante. Na área de estrutura, normalmente, as pessoas usam muito a carga distribuída. No piso industrial, às vezes a carga distribuída, até a maior parte dos casos, a carga distribuída, ela não é a carga crítica que vai provocar o dimensionamento do piso. Ela vai ter um efeito muito grande sobre o solo que ela está sendo aplicada. Mas sobre a carga distribuída, às vezes ela não é a que causa maior flexão no piso. Normalmente a carga pontual que causa. Então o projetista tem que entender como que é esse carregamento, como que é a forma, a distribuição do carregamento, que tipo de carregamento que tem. Então, o próximo tema, nós vamos abordar bem essa questão do carregamento, para que quem for trabalhar com essa área de pisos, ele consiga distinguir o que tipo de carregamento que é, as consequências que ele vai ter, e aí consiga, com isso, a partir desse tipo de carregamento, ele consiga fazer um projeto adequado para as condições reais. Depois, vou falar um pouco sobre a análise do terreno. Vou fazer até um exemplo aqui, usar umas sondagens, os ensaios que a gente tem de terreno, para falar sobre como é que a gente analisa um terreno, tendo em vista que em cima vai ser um piso industrial. Necessidades específicas do cliente, que cada cliente tem necessidades de acabamento, necessidades de resistência, necessidades arquitetônicas. Então, vou abordar um pouquinho e, por fim, dar um exemplo de um projeto de piso industrial. Né? Bom, carregamento. Então, aqui a gente tem o nosso piso apoiado sobre as molinhas, né? E quais são os tipos principais de carregamento? Nós temos cargas distribuídas, nós temos cargas móveis, né? Empilhadeiras, carretas, outros tipos de cargas que eu vou mostrar aqui. E também temos cargas pontuais. Em pisos industriais, principalmente galpões logísticos, essas cargas industriais são os apoios das prateleiras porta-pallets. Essas, às vezes, são as mais críticas para o dimensionamento do piso. Vou mostrar agora umas fotos e alguns exemplos que a gente tem aqui desses tipos de carregamento, para cada uma delas. Né? Bom, carga uniformemente distribuída. A maioria dos galpões industriais, eles são calculados, a gente pede 6 toneladas por metro quadrado, 5 toneladas por metro quadrado, e muitas vezes essa não é a carga crítica. Né? Mas o que são essas cargas? Estoque de bobinas é uma carga distribuída, estoque direto de pallet sobre o chão. Aqui você tem uma foto de um pallet com engradado sobre o chão, então isso aqui causa uma carga distribuída. Né? Estoque de grãos, estoque de chapas, né? Tudo isso aqui, eles são característicos como carga distribuída, né? O apoio dele é distribuído numa grande área. Esse daqui é o estoque de tambores, né? Então, esse daqui ele também é uma carga distribuída, pesada, tem uma quantidade grande de níveis de tambores aí, um apilhado sobre o outro e distribuído numa grande área. Então, isso é uma carga distribuída. Cargas pontuais. Então, a gente tem porta-pallets convencionais. Esses daqui são os porta-pallets mais comuns que a gente encontra. Então, galpões logísticos, hoje tem muita obra até de galpão logístico aqui, é um tipo de estrutura mais comum. E também a gente tem um outro tipo também de estoque, onde que a empilhadeira ela entra dentro
da estrutura porta-pallet, esse aqui, que é o tal do drive-in. E o projetista de estrutura tem que entender como é que funciona essa carga, como é que é a distribuição desse carregamento, né? Então, aqui a gente consegue enxergar que cada uma desses apoios, cada uma desses pilares, eles criam uma carga pontual. Então, para esse tipo de carregamento, ele tem essa distribuição de cargas aqui. Uma carga aqui e uma outra pertinho, né? Que até que o pessoal de logística chama é o back-to-back, né? Que fica uma prateleira de costa para outra aqui. E esse daqui, normalmente, é o que faz dar uma carga mais crítica, porque quando você tem essa carga muito pertinho da outra, você causa maior flexão do piso e, normalmente, aqui vai dimensionar a armadura, a taxa de fibra, né? Esse daqui, que já é o drive-in que ele entra, as prateleiras elas são espaçadas de uma forma contínua, uma forma homogênea, né? Então, a distância é uma distância parecida entre elas. Normalmente, às vezes, não é o mais crítico. O mais crítico, normalmente, é o da esquerda, aqui. Cargas móveis, né? A gente tem muito, principalmente no galpão logístico, área industrial, as empilhadeiras. Então, nós temos a empilhadeira comum, aquela empilhadeira com roda rígida. Isso é importante atentar, o projetista atentar a empilhadeira, o tipo de rodinha dela, porque dependendo do tipo de roda, ela impacta muito, não só no dimensionamento, mas ela também impacta muito em como que você vai tratar essa junta. Porque você tem uma pneumática, você tem uma forma de tratamento. Se você tem uma empilhadeira de roda rígida, ela vai ser mais agressiva na junta. E aí é preciso tomar um cuidado, especificar de uma forma adequada qual que é o tipo de junta de tratamento para aguentar o tráfego dessa empilhadeira. Nós temos paleteiras, também são para cargas mais leves, mas também ela usa a roda rígida. Temos essa empilhadeira, normalmente é para a área externa, essa é uma empilhadeira de roda de borracha. Temos essa empilhadeira aqui, que é a empilhadeira trilateral. Ela é uma empilhadeira que ela entra no corredor e ela não precisa virar para colocar o pallet. Então, o próprio garfo dela, ela vira. Então, você consegue trabalhar com corredores mais estreitos. E o pessoal de logística, com isso, ele consegue ocupar mais espaço de estocagem, né? Ele ganha em área de estocagem nisso aqui. O problema dessa empilhadeira é que ela tem uma carga muito pesada, e quando ela vira o seu garfo para um lado, ela joga uma porcentagem muito grande da carga numa rodinha só. Então, o projetista tem que olhar. Se tem esse tipo de empilhadeira, ele tem que calcular para essa rodinha, ou a carga nessa rodinha, qual que seria essa carga que vai atuar nessa rodinha, porque às vezes muitas vezes é a carga crítica que está sendo usada. Esse tipo de empilhadeira lateral, ela tem uma outra característica que como ela trabalha com alturas muito altas, e o operador ele acaba subindo junto com a carga, ele precisa de uma planicidade muito alta do piso. Então, o projetista tem que saber se tem esse tipo de empilhadeira, ele tem que especificar uma planicidade, nós vamos ver mais para frente, né? Mais alto, um índice de planicidade mais alto, para atender esse tipo de empilhadeira, né? Existem umas outras, essa daqui é uma empilhadeira para transportar containers, mais para áreas portuárias. É uma empilhadeira que tem uma carga muito grande no eixo dianteiro, ela chega a quase 100 toneladas, algumas até chegam a 100 toneladas no eixo dianteiro. Só para ter uma ideia, uma carreta em torno de 50 toneladas, essa empilhadeira, no eixo dela, ela chega a 100 toneladas, né? Então, ela acaba demandando pisos bem mais espessos, com espessuras maiores, uma taxa de armadura maior, porque ela causa uma flexão, ela causa um esforço muito grande no piso, né? Então, tem que ser, quando tiver esse tipo de empilhadeira, é importante avaliar o que ela faz e calcular o piso adequado para esse tipo de carga. Cargas móveis, né? Aí nós temos os veículos comerciais, né, que é as carretas. Esse aqui a gente tem uma norma do DENIT, que ele classifica qual que é o tipo de carreta, e também ele estabelece, né, qual que seria a carga no eixo de cada uma das carretas. Então, com essa norma, você consegue facilmente identificar e calcular o piso para esse tipo de carregamento que tem aí da carreta. Tem veículos, cargas especiais, por exemplo, um Boeing 777. Ultimamente a gente tem feito muita obra para hangar de manutenção. Fizemos um hangar de manutenção da American Airlines. Fizemos também um hangar da Azul, da Gol. Então a gente tem feito muitas obras para a área aeroportuária, né?
E realmente as cargas são muito maiores, ele precisa de uma espessura muito maior. E o hangar de manutenção tem um detalhe: se vai fazer um hangar de manutenção para uma aeronave dessa, a manutenção, essa aeronave, ela fica apoiada sobre alguns macacos. Ela não fica apoiada sobre o trem de pouso, sobre algum macaco. E muitas vezes esses macacos é que são as cargas críticas. Às vezes eles têm 90 toneladas num ponto, ou num tripé, 100 toneladas, às vezes num tripé. Muitas vezes essa é a carga principal, mais até do que a carga do trem de pouso. É importante o projetista, quem for dimensionar, quem vai trabalhar com esse tipo, analisar se realmente vai ser só o trem de pouso, se vai ter o apoio dele também no macaco, porque de repente você precisa dimensionar uma área, de repente não tudo, né, uma área restrita, para ter o apoio do macaco para a aeronave ficar suspensa. Isso acontece muito em hangar de manutenção, né? A outra coisa que ele precisa avaliar também é o hooker, é o caminhão, o tratorzinho, que ele puxa o avião. Ele também faz uma carga importante. O projetista tem que analisar qual tipo que está sendo, de repente ele é o mais crítico, principalmente para aeronaves menores, de menor porte. Temos também cargas, às vezes tem que calcular cargas especiais, como essas aqui, vai transportar um barco, ou até algum desse tipo aqui. Uns tempos atrás, nós fomos mencionar um estaleiro, né? Então, eram peças de navios imensas, que eram apoiadas em pilaretes, e aí a gente entender qual que é a carga daquele pilarete para a gente dimensionar a espessura do piso, a armadura correta do piso. Bom, agora, o que é importante seria o comportamento. Isso que eu queria passar. Por que a gente distingue de uma carga distribuída, uma carga pontual, né? Aqui, esse gráfico ele vai ilustrar como é que é o comportamento de uma carga distribuída e no outro eu vou mostrar como é que é o comportamento de uma carga pontual. A carga distribuída, ela cria um bulbo de tensões e esses bulbos eles chegam em profundidades elevadas do solo. Então, ela tem um impacto muito grande quando você tem carga distribuída no solo. Se você tem uma carga distribuída alta e você tem um solo ruim, de repente, não dá para fazer um piso de fundação direta. Você vai precisar estaquear aquele piso, porque senão aquele solo não aguenta, né? Às vezes, com a carga pontual, não. Às vezes, só com a carga pontual, uma carga baixa distribuída, você consegue salvar aquele piso. Mas a carga distribuída ela tem um impacto muito forte no terreno. É muito importante avaliar como é que é o terreno de fundação, onde é que vai ser apoiado aquele piso, para ver se ela suporta essa carga distribuída ou não. Já a carga pontual, ela tem uma concentração de tensão muito grande no piso de concreto, nessa primeira camada, porque ela cria uma flexão nesse piso, né? E essa flexão, ela é que demanda a armadura. Muitas vezes ela que demanda a tela que vai nesse piso, a fibra de aço, a macrofibra, né? Ou se for um concreto simples, só a espessura do concreto para suportar essa flexão. Mas a carga pontual, ela demanda mais o dimensionamento do piso. A carga distribuída, ela demanda mais, ela tem um impacto muito grande sobre o terreno, sobre o solo. Sobre solo, vamos agora falar sobre solo, análise do terreno. Importante, o que é importante a gente verificar? Verificar aquela condição do terreno para ver se aquele terreno ele tem capacidade para apoiar o piso, ou você não tem capacidade para apoiar piso, você já trabalha com um projeto de piso apoiado sobre estacas. Né? Por quê? Uma deformação, um problema no terreno, você pode ter uma deformação no piso que pode prejudicar a sua operação ou, às vezes, até interromper completamente a operação do galpão. Né? Temos duas fotos aqui que dá para enxergar bem essa situação. Então, essa daqui dá para perceber que o piso ele sofreu um pequeno abaulamento aqui. A gente vê pelo painel de concreto que formou essa barriga daqui. Né? O que aconteceu aqui? O terreno ele deformou, nesse caso. Essas regiões aqui, onde é que tem pilares, são regiões onde é que tem bloco de fundação. Essas regiões, você vê, o piso ele não desceu aqui. Mas aqui, entre o pilar e o outro, ele acabou formando essa barriga. Por quê? O solo ele acabou deformando e apareceu isso aqui. Se esse tipo de deformação é muito intensa, muitas vezes aparece uma fissura em torno do bloco aqui. Então, quando vocês verem alguma fissura formando um quadrado em torno do bloco, provavelmente tem algum problema de deformação. Essa obra, esse piso que teve que ser demolido e vai ter que
criar um piso apoiado sobre estaca, porque ele perdeu a capacidade do solo e não tem condição. Qualquer carga que você coloca agora está vazio, vai deformar mais ainda e vai prejudicar muito a operação. Esse é um caso crítico. Aqui dá para ver perfeitamente que todo o piso dele deformou de uma forma muito intensa e tem até o formato do bloco aqui, ou seja, funcionou o piso, né? Esse bloco ele acabou funcionando o piso. São cargas extremamente altas, né? Você vê que são cargas de barras de aço, né? Barras de aço que são estocadas aqui, então, uma carga extremamente alta e esse piso ele não teve condições, esse solo não teve condições e o piso foi todo para baixo. Então, meio que compromete completamente a operação dele, né? Porque o solo não teve condição nesse caso. Como é que a gente começa a fazer uma análise, né, do terreno? A forma mais comum, mais simples, é a famosa sondagem, né, que ela é feita com esse tripé, tem um martelo, o rapaz ele vai puxando esse martelo e vai batendo sobre uma haste, e ela vai penetrando no solo, e você vai, a partir dessa penetração, você vai medindo alguns índices e também vai coletando alguns materiais para você saber que tipo de solo que está em cada uma das profundidades, né? Bom, esse aqui é um exemplo de sondagem. Aqui na sondagem, um relatório que chega para a gente como projetista, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, a gente tem a classificação do material. Então, você vê que é uma argila, essa primeira camada aqui. Depois dessa argila, é uma argila arenosa. Depois tem uma outra camada, uma argila também com uma condição um pouco diferente. Aqui ele já classifica se é um aterro ou se não é. E aqui é a profundidade que ele foi medindo, né? Ele faz uma medição a cada 1 metro. Dessa medição a cada 1 metro, ele, nos últimos 45 centímetros, ele divide, ele mede o número de golpes que dá para cada um dos 15 centímetros, né? A soma dos golpes dos últimos 30 centímetros, são esses dois aqui, por exemplo, 2 mais 3 dá 5, é o chamado NSPT. Esse NSPT de 5, ele é muito importante para o projetista, não só o projetista de piso, mas o projetista de fundação, porque esse número ele consegue correlacionar com a resistência do solo. Ele consegue transformar numa tensão e aí ele verifica se esse solo tem capacidade ou não. Então, para quem nunca viu uma sondagem, esse é o típico de uma sondagem, né? Classificação, o NSPT, dependendo do caso, o projetista avalia se está de acordo ou não, se está um solo mais mole, é um solo que tem uma resistência muito boa. Então, o projetista com esse NSPT, ele consegue transformar isso aí numa tensão, se está adequada ou não para aquela carga que vai ter. A outra coisa que aparece na sondagem é o nível do lençol. Tá? Importante saber qual o nível que está no lençol. Você está muito em cima, esse lençol freático? Porque se às vezes você está muito em cima, você não vai conseguir nem compactar aquele solo. Ou não, ele está mais para baixo. É importante saber qual que está o nível do lençol freático também. Né? Um exemplo, eu vou dar, é uma obra que a gente precisava de um NSPT maior que 3. Esse NSPT maior que 3, a gente entendia que a carga dele, a carga que ele estava de utilização, estaria adequada. Né? Então, aqui tem a nossa sondagem, tem o gráfico da sondagem, aqui já tem o SPT, o 4, 6, né? Mas, o que é importante na hora que a gente fazer uma análise da sondagem? Saber a cota. A gente precisa saber qual é a cota que o piso vai estar acabado, né? Vai estar apoiado. E aqui, deu uma travadinha aqui, gente. Desculpa que deu uma travadinha aqui, ó. Bom, aqui tem a cota. Aqui o nosso terreno, o nosso piso ia ficar nessa cota aqui, ou seja, ia ter um corte de terra muito grande aqui, de cerca de 6,5 metros de corte de terra, 6,6 metros de corte de terra. Então, o nosso piso ia estar apoiado nesse ponto, onde o SPT é 10 aqui. A gente precisaria do SPT de 3. Nesse caso, é um piso em fundação direta normal, ou seja, a gente não precisaria estaquear. Né? Se a gente tivesse um SPT muito baixo aqui, ou tivesse uma camada de aterro mais um SPT muito baixo, a gente poderia passar para um piso estaqueado ou fazer algum tratamento, que existem vários tratamentos que a gente pode fazer, uma recompactação, um aterro sobrecarga, existem vários tratamentos que pode fazer para evitar o estaqueamento. Porque um piso estaqueado, o custo dele é muito alto.
Então, tem que evitar o máximo possível trabalhar com o piso estaqueado. Nesse caso aqui, foi feliz, não precisou trabalhar com piso estaqueado. Esse aqui é um outro caso, onde que a gente era uma carga de 6 por metro quadrado, mas nas sondagens que a gente analisou, percebemos que tem um ponto aqui que ele estava crítico, ele tinha um SPT baixo, em torno de 2, que não está tão adequado para essa carga de 6. Né? Então, aqui está a sondagem. Esse ponto daqui, ele está com SPT 2, é um solo muito mole, inclusive é uma camada de aterro, que é uma mais preocupante ainda. Né? Então, essa camada aqui, a gente estava preocupado, não é uma camada tão profunda, então a gente pediu para fazer um outro ensaio, porque a sondagem ela vai dar um indício para o projetista, mas ela não dá uma precisão de saber quanto que vai deformar. Existe um outro ensaio chamado DMT, que é o dilatômetro de Marquette. Com o DMT, é possível avaliar quanto que esse terreno vai deformar sobre carga. Né? Então, a gente pediu um DMT nesse caso, que é esse ensaio, esse equipamento aí, que é o do DMT. É um equipamento mecânico, que ele vai penetrando uma haste no piso, e com isso ele consegue saber qual que é o módulo de deformação desse solo. E através desse módulo, a gente consegue definir qual que seria a deformação que vai ter nesse terreno. Bom, então esse aqui é a tabela que o ensaio DMT dá para a gente. Então aqui ele dá, esse aqui é o módulo que ele dá a cada 20 centímetros, ele consegue ter uma leitura do módulo. E com isso, a gente tem uma tabela que a gente calcula e vê o quanto da deformação total. Nesse caso, a deformação chegou em 1,2 centímetros. E para as operações desse galpão, era um valor adequado, então a gente não precisou também estaquear, não precisou ter nenhuma recompactação, não precisou fazer um tratamento diferenciado para esse piso. Foi com piso em fundação direta também. Ensaios adicionais. Né? A gente tem uma série de outros ensaios adicionais que a gente propõe também. Um ensaio muito comum é o CBR. O CBR, a gente tem essa tabela que ele correlaciona o CBR com o K. Esse K é o K da mola, é a molinha que o projetista vai colocar no cálculo dele para ele saber se o tanto de flexão, o tanto se é da molinha mais rígida, mais mole, né? O tanto que ele flexiona. Quanto maior o K, mais rígido é o solo. Então, menos flexão e melhor vai ser, menor a espessura ou menos armadura. Quanto menor o K, mais flexão vai ter o piso de concreto por cima dele, e aí vai precisar de uma armadura maior, uma espessura maior. Né? Então, com o CBR, a gente consegue fazer essa correlação. Então, aí o projetista consegue, através desse ensaio, ver se o que ele está imaginando no projeto está de acordo com os cálculos. O ensaio de CBR, ele vem com uma outra grandeza também muito importante, que é a expansão. Né? Todo solo tem uma tendência a dar uma expandida, principalmente solos siltosos, alguns argilosos. A expansão para o piso, principalmente para um pavimento externo, ela é muito ruim, porque se a partir do momento que ele expande esse solo, principalmente na presença de água, ele cria vazios. Então, quando você coloca a carga em cima de um solo que está cheio de vazios, ele vai acomodar e aí vai aparecer uma fissura no piso. Então, o CBR ele acaba dando essa grandeza para a gente, da expansão, e o projetista ele pode tomar alguma ação nisso daí. Ele pode propor, olha, faça um tratamento na camada superficial desse seu solo, com cal, cimento, brita, para segurar essa expansão. E aí você evita um problema futuro para o cliente. E isso é dado também com o ensaio de CBR. Outros ensaios, o grau de compactação, é um ensaio muito também usado para o projetista de piso. Né? Essa aqui é uma foto do como é que é o grau de compactação. O que é o grau de compactação? No laboratório, ele acha a densidade desse solo. A densidade na condição ótima, ou seja, na condição que ele consegue ter uma compactação de uma densidade máxima, dependendo da energia que ele está usando. Né? E aí, no campo, o que ele faz? Ele compara, ele verifica a densidade de campo e compara com a densidade de laboratório, que é o tal do grau de compactação. Isso aí dá 98%, 99%, às vezes 100%, ou seja, da densidade de campo em relação à densidade de laboratório. Como é que ele faz isso? Isso aqui é chamado de frasco de areia, né? Onde é que tem uma camada de areia aqui,
ele ele faz um buraco aqui, coleta a terra que estava aqui, compactada, e pesa, e com esse frasco de areia, que ele tem uma certa graduação, ele vê o tanto de areia que entrou nesse buraco, então ele consegue ver o volume. A massa dividido pelo volume, você tem a densidade do solo. E aí você compara com a densidade de laboratório. Então, esse é muito comum, esse ensaio, e é importante ele ter junto com os outros ensaios, né? Porque o CBR ele vai falar se o solo ele é bom ou ele é ruim. É um solo que tem uma molinha mais rígida, uma molinha mais flexível, mas ele vai falar a qualidade do solo. Só que você pode ter um solo de boa qualidade, mas ele não está compactado. Então, você precisaria de compactar. E quem dá essa noção se está compactado ou não é esse ensaio do grau de compactação. Você tem um solo de boa qualidade, mas você precisa dar uma recompactada nele, porque senão ele fica vazio dentro dele ainda. Existe um outro ensaio chamado ensaio de placa. Também o projetista pode pedir esse ensaio também. É um ensaio que já dá cada mola direto dele, mas é um ensaio que ele é demorado. É um ensaio também que você não consegue ter uma abrangência muito grande, faz poucos pontos durante a obra, né? E existe também o ensaio deflectométrico, a viga Bankman ou o FWB. São ensaios também que dão uma carga padrão, ele dá a deflexão que esse solo tem em função dessa carga padrão dele. E hoje está sendo muito usado, que é um ensaio que não é muito caro, principalmente a viga Bankman, e dá uma abrangência muito grande. Num dia você consegue fazer um monte de pontos. Então, isso para o projetista é muito bom, que aí ele consegue visualizar onde está com problema, onde que não está, onde precisa de algum reforço, algum tratamento. Bom, necessidades especiais, né? Além do solo, o projeto de piso também precisa de algumas necessidades, né? Uma delas é o tipo de acabamento. Então, a gente pode ter um acabamento desempenado liso, um acabamento camurçado, que ele é mais comum para áreas externas, né? Ou até um acabamento vassourado, né? Que ele é um pouco mais rústico, para dar um pouco mais de rugosidade, aumentar um pouco a aderência. Resistência à abrasão. Esse aqui é um equipamento que ele faz a leitura da resistência à abrasão. E a resistência à abrasão, existe a norma brasileira, que ela classifica em classe A, B e C. Normalmente os pisos aqui é classe B que a gente coloca. Mas alguns casos pontuais a gente tem que colocar numa resistência um pouco mais elevada. Você tem um arraste maior, uma abrasão maior, e coloca na classe A. E aí precisa de alguns produtos para incorporar nesse concreto e chegar nesse nível de classe de abrasão. Existe também a norma britânica, também estabelece classes, a R05, a R1, a R2, a R4. Então, essa ele pode classificar também. Esse equipamento que está mostrando aqui, ele classifica conforme a norma britânica. Índice de planicidade é outro item importante que o projetista é bom constar no projeto, né, porque ele vai interferir muito, principalmente em galpões logísticos, né, na operação logística dele. Então, esse daqui é um aparelho, é o dipstick, é um aparelho que mede a planicidade, e a partir dele a gente tem o gráfico da ondulação do piso. É claro que é uma escala exagerada, mas e visualmente você não consegue enxergar dessa forma o piso, mas ele pega as ondulações. E isso impacta muito no tráfego da empilhadeira e também na própria posição das estanterias. Então, como é que a gente mede ele? O dipstick ele fornece dois números para a gente. Um chamado FF. O FF ele mede a ondulação do piso, que impacta muito na empilhadeira. Se você tem um piso todo ondulado, a empilhadeira vai trepidando. Então, ele tem que até reduzir a velocidade de operação da empilhadeira para que ele não trepide tanto, né? E o FL, ele não é ondulação, ele já é inclinação do piso. Então, esse FL, ele mede, ele impacta muito na prateleira. Se você tem uma prateleira em um ponto e ele está inclinado, a prateleira vai ficar inclinada. E aí, ele vai ter que colocar calço embaixo da prateleira ou fazer algum ajuste para ela ficar em nível. Muito importante isso. Então, todos os projetos, cada vez mais, o cliente está pedindo um certificado de o índice de FF, FL que normalmente pedem. Outra necessidade, algumas necessidades específicas, é os detalhes arquitetônicos. Por exemplo, essa aqui é uma foto de uma doca, de um nivelador de docas, né? Então, o projetista ele tem que ter uma quina, uma quina muito grande aqui, um canto reentrante muito grande. Então, o projetista tem que prever um reforço aqui em volta para evitar sair uma fissurinha daqui, que são essa armadura que está aqui.
É muito comum. Galpão logístico, a gente tem um monte desses niveladores de docas. Ou também um canto de pilar, né? Como é que a gente faz um canto de pilar? A gente coloca um reforcinho aqui. Antigamente o pessoal fazia muito aquelas juntas diamante, mas hoje cada vez tem uma técnica. Essa daqui é chamada junta catavento. E cada uma das faces do pilar sai uma junta. E aí você não precisa reforçar, porque você não vai ter uma quina formando aqui. Existem outras técnicas também, existem pilares, você faz um pilar circular também, que acaba não tendo um canto reentrante, então evita fissura, ou até botar o reforço também. Né? Então, cada tipo de pilar, ou até cada característica de cliente tem uma preferência para um tipo de reforço ou um tipo de detalhe. Bom, o projeto, então, ele é composto, primeiro, os dados do solo, a gente tem que avaliar esses dados solos, os dados de carregamento e as necessidades do usuário. Com tudo isso, o projetista, ele faz as alternativas. Ele faz a alternativa para o subleito, se vai ter alguma necessidade, ou recompactação, ou não, ou algum outro tipo de solução. A subbase, o tipo de subbase, e o piso de concreto. Se vai ser um piso de concreto simples, vai ser um piso de concreto tela soldada, vai ser um piso de concreto reforçado com fibras, ou até um piso protendido. Também. Definindo isso, dando essas alternativas, aí sim o projetista já faz o projeto executivo. Né? Então, aqui tem um exemplo de projeto. Esse aqui é um projeto típico, onde tem a distribuição de juntas. Cada junta com uma cor, ela representa um tipo de junta. Esse aqui é uma junta de construção com barra de transferências cilíndricas. E essa verdinha aqui é uma junta ferrada. Né? Então, essa mais rosa aqui é uma junta metálica. Então, aqui tem a distribuição de juntas. Aqui tem não dá para enxergar direito, tem a característica do concreto e as notas que o projetista entende que é importante na hora da execução, o pessoal está a ter ela em mente. Né? Aqui é uma folha de detalhes, onde tem cada detalhe do piso, a seção do piso, a emenda de telas, o tratamento de juntas e aqui o quantitativo também. E como o projeto, existem até mais detalhes, o projeto não se restringe só a essas plantas. Ele também vem junto um memorial. Nesse memorial, ele vem todas as características, inclusive falando a granulometria da brita, da BGS, como executar, e também ele fala a respeito dos índices de controle, quais são os índices que você precisa controlar, as normas de referência e a frequência de controle, quais os ensaios que você precisa fazer. Além, também, nesse memorial aí também tem as manutenções futuras, né? As recomendações de manutenções futuras para o piso industrial. O que deve constar no projeto? Distribuição de juntas, as especificações da estrutura do piso e as variações, né? E não só, o piso tem 15, mas quanto que ele pode variar? Qual seria o mínimo dele, né? A tela, se tem uma tela, qual que seria essa variação? Ela não vai ficar naquele ponto exato, sempre tem uma tolerância, né? Então é importante, no projeto ou no memorial, constar qual que seriam essas tolerâncias que o projetista está admitindo. As características do concreto, da armação, dos demais materiais, um detalhamento completo, se tem uma canaleta, se tem um nivelador de docas, tem todo esse detalhamento de cada item, um quantitativo, e as especificações dos ensaios, que tipo de ensaio tem que ser feito para controlar e a sua frequência. Né? Essa fase do projeto é a fase que tem que pensar, é a fase que o projetista, junto com o cliente ou junto com as outras pessoas envolvidas com a obra, pensa, elabora, bota no papel, né? Para evitar que durante a execução se volte alguma alternativa, se mude alguma coisa que foi pensada, porque é muito ruim, você acaba tendo um imprevisto e tem que improvisar naquela hora. Né? Então, o ideal é que toda essa parte da engenharia seja feita na fase de projeto, na fase de execução, só execute, sem ter a necessidade de ter nenhum imprevisto. Técnicas atuais. Nós vamos falar de 3 pontos aqui. Um é o controle de retração, falava rapidamente sobre eles. Pisos com placas de grandes dimensões, também vou falar de uma forma bem rápida, cada vez mais o mercado está pedindo para trabalhar com pisos e placas de grandes dimensões, e vou falar também sobre as normas brasileiras, que está sendo feita sobre fibras. A gente não tinha uma norma sobre concreto reforçado com fibras, e ela está em desenvolvimento, ela está quase nos seus finalmente, essa norma de concreto reforçado com fibras. Bom, controle de retração.
Controle de retração ela pode ser feito através do volume de água, que é a retração do concreto é a perda de água do concreto, né? Ou através da incorporação de algum aditivo, algum expansor dele. Aí você consegue controlar a retração do concreto. A retração do concreto, o que ela é? Ela é a perda de água. A partir do momento que ela perde água, o concreto perde volume também, diminui de dimensões, ele se movimenta só com essa... Por isso que a junta abre, né? E a partir que ele se movimenta, ele pode ser restringido pelo próprio solo, pelo peso dele sobre o solo, e aí aparecem fissuras, né? Então, quanto maior a retração, maior o risco de aparecer fissuras, também por retração, e também maior o risco de ter uma abertura muito grande das juntas, né? Os concretos aqui no Brasil, eles têm uma retração em torno de 400, 500, até 600 micrômetros, né? Isso aí, segundo a norma nova brasileira, que foi lançada há pouco tempo, a NBR 16834, que é uma norma que estabelece como medir essa retração, né? Bom, o que quer dizer esse 500 micrômetros? Um concreto com 500 micrômetros, uma placa que tem uma dimensão de 10 metros, a junta dela vai abrir cerca de 5 milímetros. Esse é o 500 micrômetros, né? Se você tem uma placa de 20 metros, nós estamos falando de um jointless floor, um piso de placa de grandes dimensões, ela vai abrir 10 milímetros. Então, você vai ter mais tratamento, você vai ter mais problemas de manutenção daquela junta e também até da empilhadeira, que vai ter impacto nela, né? Então, é por isso que é importante a gente segurar e restringir a retração. O projetista, quando for fazer o projeto do seu piso, é importante ele avaliar quanto que ele está prevendo de ter de abertura de juntas, para ele prever qual seria o tratamento adequado daquela junta, ou até botar algum produto no concreto para restringir essa retração e restringir a abertura de juntas, né? A gente pode controlar através do consumo de água, reduzindo o nosso consumo de água, como é uma perda de água, a retração, você reduz essa água, você também reduz a retração do concreto. Também colocando aditivos, que podem ser aditivos que expandem o concreto, hoje está sendo muito usado aqui no Brasil, ou um aditivo que acaba reduzindo a retração. Existem alguns aditivos, alguns álcools, que você coloca no concreto e ele não expande, mas ele reduz a retração por reduzir a tensão superficial da água. Como restringir a retração? Usando só a água. O PCA tem esse gráfico, esse ábaco daqui, que você pode avaliar a sua retração do concreto em função do volume de água que está no concreto. Então, por exemplo, 175 litros de água, ele vai ter uma retração aqui na faixa de 450, 500 micrômetros. Então, esse é um ábaco que o PCA desenvolveu e ele é muito útil para o projetista limitar o volume de água na sua especificação do concreto. Uma outra forma é você colocar um aditivo expansor, né? Então, esse gráfico daqui, o que é isso? Esse aqui é um gráfico que mostra o concreto retraindo, ele reduzindo de comprimento, então ele reduz de 0, ele reduz aí 200, 100 micrômetros em função do tempo. O concreto, ou seja, ele tende a retrair, esse aqui é o ponto zero dele, né? Ele vai retraindo, ele vai diminuindo com o tempo, essa retração. Quando você coloca um expansor no concreto, esse expansor, ele expande o concreto. Então, ele acaba compensando a retração. Depois que acaba o efeito dele, ele volta a retrair normal, mas ele teve um efeito positivo aqui, que é a redução de abertura de juntas. Então, esse delta daqui, essa variação do gráfico, é uma redução da abertura de juntas, redução também de risco de fissura. Esse daqui é um corpo de prova usado para fazer o ensaio de retração pela NBR 16835, que você molda esse corpo de prova e com o tempo, ao longo do tempo, você vai medindo o tanto que ele vai reduzindo. Isso aqui é como se fosse um grande pacômetro, né? Então é um ensaio de precisão que ele mede exatamente o tanto que ele vai reduzindo de comprimento ao longo do tempo. É um ensaio que cada vez tem sido mais utilizado, até porque cada vez mais o mercado tem procurar trabalhar com placas de grandes dimensões. E o projetista tem que avaliar esse ensaio, tem que avaliar se o concreto está atendendo essa retração, se a junta vai abrir demais, se é um risco maior de retração, de fissuras, né? Então, cada vez mais
está sendo procurado esse tipo de ensaio, e essa especificação tem ficado uma coisa mais padrão para o mercado. Essa aqui é uma obra que a gente fez em Cajamar. A gente usou uma placa de grandes dimensões, uma placa de 22 por 22. Cada quadradinho dessa aqui tem 22 metros aqui nas duas direções, 22,5. Uma obra bem grande, tem 96 mil metros quadrados. E aqui a gente usou um expansor à base de óxido de cálcio. E a gente fez um monitoramento dessa abertura de juntas ao longo do tempo. Então, a gente, só para dar mostrar, essa aqui é a abertura média das juntas. Ao longo do tempo, a gente mediu 6,5, 3,1 milímetros, né? Que é uma abertura muito boa para um piso e uma placa de grandes dimensões. Aqui é um resumo geral da média delas, né? Então, a abertura que a gente conseguiu, depois de um mês, foi 4,07 milímetros. Depois de 2 meses, a abertura das juntas ficou em 5,55 milímetros. E a retração chegou em 248 micrômetros. Se fosse um concreto convencional de 500 micrômetros, essa abertura de 5,5 milímetros, na verdade, seria 11. Ou seja, o expansor ele reduziu pela metade a abertura das juntas que a gente esperava. Por isso que em placas de grandes dimensões é importante a utilização do expansor e toda essa tecnologia de concreto. Placas de grandes dimensões, né? Quais são as vantagens dela? Primeiro, você tem uma menor manutenção do piso. Um dos pontos que mais gera manutenção do piso são as juntas. Se você tem uma menor quantidade de juntas, você tem menos manutenção. Ainda mais igual esse projeto aqui, que as juntas foram colocadas exatamente no alinhamento dos pilares, né? Onde é que o pessoal coloca, às vezes, o corredor. A junta fica protegida embaixo do porta-pallet, então ela tem uma manutenção muito baixa, quase zero, né? Ela tem uma menor manutenção das empilhadeiras, porque a própria empilhadeira, ela batendo na junta, ela começa a quebrar a rodinha dela, precisa de uma manutenção, um amortecedor precisa de manutenção. Então, reduz também a manutenção da própria empilhadeira, do equipamento que o pessoal usa na logística. E também tem uma vantagem comercial para o imóvel também, né? Quais são a atenção que o projetista tem que ter quando vai fazer um projeto com placas de grandes dimensões? Primeiro, uma atenção para a armação e para o seu controle durante a obra, né? Se vai ser uma tela, vai ser uma fibra, tem que ter uma atenção especial para isso. Se a dosagem de fibra realmente está atendendo aquela dosagem que estava especificada, se a tela está na posição correta, então tem que ter uma atenção especial para isso, para essa questão da armadura. É importante ele avaliar a abertura das juntas, porque se não for essa análise, aí você vai ter juntas lá que você coloca um dedo, vai ter juntas muito abertas, que isso aí vai prejudicar o produto final, vai prejudicar a operação logística. É importante ter cuidado com o terreno. Se esse terreno tem uma tendência a deformação um pouco maior, pode ser que o piso, uma placa de grandes dimensões, não seja a melhor alternativa. Porque a junta, se você tem um pouco de deformação, a junta acaba aliviando alguma deformação diferencial. E se você não tem juntas, ela vira uma trinca. Então é importante tomar cuidado com isso, com o tipo de terreno, para a gente avaliar se pode ou não pode fazer um piso com placas de grandes dimensões. Outro ponto importante é especificar o limite na superfície da subbase, ou seja, onde o piso vai estar apoiado. Porque se você tiver uma subbase muito ondulada, esse piso ele vai querer movimentar uma placa de grande, mas vai querer movimentar, ela vai travar nessas ondulações e aí vai trincar. Então ela tem que ter uma regularidade mais rigorosa do que a regularidade de um piso convencional. Norma, né? Norma brasileira de fibra, né? Essa norma é uma coisa bem interessante, que isso aqui está mudando muito o nosso mercado, essa norma de fibras. Ela foi uma norma baseada nas práticas recomendadas do IBRACON, da ABS, no código modelo, e ela também utilizou algumas normas europeias, né? Essa norma, ela trabalha com o ensaio, não mais o RE, antigamente o concreto reforçado com fibra usava uma variável chamada RE3, e agora ela está usando um outro tipo de ensaio, que é esse ensaio daqui, para o controle do concreto reforçado com fibras, que é o corpo de prova prismático com um entalhe. Ele tem um pequeno entalhe aqui, ó. Esse tipo de ensaio é um ensaio que dá uma precisão maior, uma confiabilidade maior para quem está comprando a fibra e também para o projetista. Ele dá um gráfico muito parecido com esse, onde você tem os tal dos FRs, que são as tensões residuais. FR1, 2, 3 e 4. Né?
Então, o calculista agora ele não vai especificar mais o RE, ele vai especificar o FR, porque o cálculo que ele está fazendo do momento resistente, da resistência daquele piso, ele é em função desses FR fornecidos pela fibra e também são medidos através desse ensaio. O ensaio ele é com base na EN 14, uma norma europeia, 14651. Controle em campo. Controle em campo, nós vamos falar um pouco sobre reunião técnica, verificação da subbase, taxa de evaporação e os índices de planicidade. Reunião técnica. Reunião técnica é um procedimento que, infelizmente, muita gente não adota. Eu acho que a maioria das obras grandes hoje, todo o pessoal já se incorporou em trabalhar com fazer uma reunião técnica antes de iniciar a obra. Né? Qual é o objetivo dessa reunião antes de começar o piso? Primeiro, integrar todos os envolvidos com o projeto. Né? Tem a concreteira, tem a construtora, tem o laboratório, tem até o pessoal da terraplenagem. Né? Integra todo mundo, para quê? Para todo mundo ter o mesmo objetivo. Né? Todo mundo entender qual é o objetivo daquele piso, as limitações de cada empresa, o que é onde pode chegar, qual é a programação daquela época, né? A programação para a execução do piso e das demais disciplinas. Esclarecer alguma dúvida de projeto, às vezes tem alguma dúvida num detalhe, então é a hora também de esclarecer para o executor se tem algum problema em algum detalhe do projeto, alguma dúvida. Definir as funções de cada um, quem que vai liberar a concretagem, qual que vai ser o intervalo de caminhões, se houver uma quebra, houver um problema que existe, né? Quebrou a concreteira, alguma coisa, o que nós vamos fazer? Qual que seria o nosso plano B? Tudo isso aqui é definido nessa reunião técnica, é super importante. Aí é que a gente forma o time. Né? Aí é que está formado o time, porque se o time ganha, todo mundo ganha com isso. E isso tem reduzido muito o riscos de patologias, de problemas que acontecem em pisos industriais. A outra coisa importante que é de controle em campo é fazer uma placa teste, uma faixa teste. Né? O que é essa faixa teste? É um trecho reduzido onde que a gente vai simular a execução desse piso. Simular se é com bomba, se é com fibra, espessura, né? Se ele é num lugar aberto, se é num lugar fechado. Ele tem que simular aquela situação em tempo reduzido. O que é isso? Nós estamos fazendo um protótipo, igual um carro. Você faz um carro novo, esse carro ele vai andar, você vai fazer um protótipo dele, ele vai andar, ele vai verificar, se tiver que fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, para quê? Para depois lançar ele como na linha de produção. O piso é a mesma coisa, não dá para a gente fazer um piso inteiro, né? Faz uma área reduzida e vê se tem algum problema no concreto, o concreto está demorando um pouco mais para puxar, o concreto está com uma pega muito rápida, ele está dando algum problema, alguma delaminação. Essa é a hora que a gente testa o concreto. E a partir do momento que você testa o concreto, você faz algum ajuste, ou no material, no concreto, ou até na execução, para que saia o piso de acordo com o que todo esse time aí está à espera. Né? Objetivo da placa teste: avaliar os procedimentos executivos, lançamento e acabamento, avaliar o comportamento do concreto, qual é o tempo de pega, se tem alguma manifestação patológica, avaliar o desempenho do piso, né? Medir a planicidade, ver se com o procedimento que a executora está fazendo, ele atinge os índices de planicidades que é esperado para o projeto. E evitar, claro, manifestações patológicas. É importante que a placa teste, ela é um teste. Então, pode ser que precise fazer mais um ou até mais outro teste, até acertar. É importante colocar no cronograma da obra essa placa teste, até um outro dia a mais, né? Porque sempre vai precisar, às vezes, fazer algum tipo de ajuste. Verificação da subbase, que eu citei muito, principalmente para pisos de placas grandes. Então, é importante verificar tanto as condições mecânicas, que é o grau de compactação, a granulometria, a espessura dela, mas também verificar a variação na superfície dela. Né? Porque se você tiver uma variação muito grande, você vai ter um travamento daquela placa de piso e isso aí pode dar uma fissura no piso. A taxa de evaporação também. Isso é muito comum para a área externa. Na área externa você tem incidência de sol direto, tem incidência de vento direto. E esse ábaco daqui, ele correlaciona a temperatura do ar, a temperatura do concreto, o vento que está na região e a umidade do ar. E aí você consegue achar a taxa de evaporação. Tem alguns índices. Com esses índices de taxa de evaporação, você sabe, poxa, eu vou ter que estar um índice muito alto, né? Está acima de 0,5 a taxa de evaporação. Então, eu tenho, de repente, proteger esse meu piso, colocar
colocar uma cura intermediária nele, ou ter uma lona, para que essa evaporação não seja muito grande e eu tenha um problema de fissura depois. É muito útil isso aqui para áreas externas, né? Áreas com incidência de sol e vento. Importante controlar a taxa de evaporação. Pode ser através do ábaco ou também existe esse equipamento que ele já dá direto. Um equipamento até bem interessante, uma estaçãozinha meteorológica. Ele já dá a taxa de evaporação, aqui deu 0,14, né, que é bem baixo a taxa de evaporação, ele mede o vento, a umidade do ar, faz toda essa correlação daquele ábaco e já dá direto. Inclusive esse daqui, ele é interessante que ele já é ligado com o Bluetooth. Então, se ele passou alguma taxa que o projetista falou, olha, acima de 0,5 não pode, né? Ele já dá um sinalzinho no celular de quem está lá na obra, falando que está com uma taxa maior, e quem está na execução ele pode tomar uma ação, ele protege, ele faz alguma coisa para evitar algum tipo de patologia. E planicidade. Leitura de planicidade é extremamente importante, né? A gente fazer essa leitura. Essa daqui é um típico resultado que a gente entrega para os nossos clientes. A gente mede cada uma das faixas de planicidade, faz uma planta com o FF, FL de cada uma delas, né? E coloca o limite, que o FF de projeto mínimo, o mínimo local, o FL mínimo local, e aí realça, essa aqui está com um probleminha ou não, né? E com isso, pode avaliar se tem algum problema localizado de execução e interferir na própria execução mesmo, gente. Tem que passar mais rodo de corte, tem que fazer mais isso, fazer aquilo, para você conseguir levantar esses números e chegar na expectativa para aquela obra. Tudo bem. Nessa apresentação, eu procurei mostrar como o projetista é um elo fundamental entre todos os envolvidos, o que existe mais avançado em tecnologia, e através da formalização e da busca e avanço tecnológico, o setor de pisos industriais do Brasil cada vez mais é reconhecido. Através de prêmios, temos recebido muitos prêmios internacionais de planicidade lá fora, de projetos ousados, né? A gente é muito ousado em relação a projeto, com sucesso, mas ainda a gente tem muito a aprender. Obrigado. Excelente apresentação, engenheiro Breno. Muito, muito interessante a forma como você abordou esse tema, né? Recebemos aqui vários elogios nos comentários, agradeço aí ao público. Então, vamos para a parte agora de perguntas. Eu vou pedir, por favor, Breno, só para você parar de compartilhar sua tela, isso, porque eu vou colocar, inclusive, o seu contato aqui, né? Então, vou deixar aqui para quem quiser contactar o engenheiro Breno, mas nós temos, sim, perguntas. A primeira pergunta, engenheiro Breno, foi feita pelo Leonardo Santos e ele fala o seguinte: como que é calculada a carga crítica e se ele pode dizer que a carga crítica representa a maior força exercida em um determinado ponto do piso? Oi, Leonardo, essa carga, normalmente, para o projetista, essa carga ela vem do cliente, né? Então, o cliente ele vai fazer um galpão industrial, ele já passa olha, eu vou fazer um estoque aqui, eu tenho um pé direito aqui para colocar um pallet direto no chão, mas 5 níveis de prateleira, né? E o pallet médio é 1 tonelada. Então, nós mesmos, a gente pode fazer essa conta com base na nossa experiência de como é que funcionam as estruturas porta-pallets, e aí a gente calcula qual que seria essa carga que chega no piso, né? Existem algumas estruturas especiais que o próprio projetista já passa para a gente qual que seria essa carga que chega no piso. E aí o que a gente faz? A gente, primeiro, estima uma espessura com base na nossa experiência, simula aquela carga pontual, também a carga distribuída e todas as outras cargas de empilhadeira que vai ter, e aí sim a gente chega em qual que seria a carga crítica. O que a gente percebe? Para a maioria dos galpões, a maioria dessas obras, a carga crítica, sim, é a carga pontual, essa de 5 por apoio, 6 por apoio, né? Hoje está aumentando, tem galpões aí com 8 por apoio. Normalmente, ela é a carga crítica que provoca maior flexão do piso, sim. Mas o projetista tem que olhar todas, não só a pontual, mas também a distribuída, a empilhadeira, e cada uma tem um impacto sobre o sistema todo de piso. Legal, engenheiro Breno, muito obrigada. Temos aqui mais uma pergunta também do Álvaro, Álvaro Raiza Beme. Qual que é a importância para o projetista de ter o resultado das medições da sondagem desde o primeiro metro?
Isso é super importante, muito boa pergunta do Álvaro, porque normalmente uma sondagem, as empresas de sondagem, elas descontam esse primeiro metro da sondagem, né? E aí o projetista, ele não sabe o que aconteceu nessa primeira camada, se esse terreno está fofo, se ele está compactado ou não. Então, quando chega essa sondagem para a gente, e não sabe, às vezes o terreno embaixo é bom, mas esse primeiro metro a gente não sabe qual que é o que acontece com ela. Então, muitas vezes, quando a gente vai pedir sondagem, a gente reforça esse ponto. É importante que a empresa de sondagem ela meça também esse primeiro metro, porque esse primeiro metro também é onde que o piso vai estar apoiado. E se ele tem o terreno está fofo, tem algum problema, o projetista pode pedir, olha, recompacta esse ponto, ou não, cria uma camada de rachão, faz algum dispositivo para evitar algum problema devido a alguma deficiência do primeiro metro. E muitas vezes não é mostrado. Muito bem alertado aqui o Álvaro. Bacana, muito obrigada, engenheiro Breno, pelas explicações, pela palestra, todo mundo falando que foi uma aula, né, bastante didática, né, então bastante gente elogiando aqui, nós agradecemos a participação de todos, então a gente está indo aí para a parte final, o encerramento, vou fazer só a mensagem final aqui de despedida do webinar, desse mês, né, hoje dia 30, então com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área de engenharia civil. Os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. No mês de agosto teremos mais webinar. Então, obrigada, engenheiro Breno, obrigada a todos que participaram do webinar. Se você quiser dar uma mensagem final para o público, fique à vontade, engenheiro Breno. Queria agradecer principalmente, novamente, né, a SICA, quero agradecer também ao público, a paciência de, nesse horário, ficar escutando teoria, né, e principalmente agradecer e me deixar à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer informação, tem os meus contatos, fique à vontade para me contatar a LPE, nós estamos à disposição. Obrigado. Tá bom, engenheiro Breno. Nós que agradecemos, para a SICA é uma grande honra ter, né, especialistas como você fazendo parte dessa série, né, tão importante, é um tema técnico, né, então você vê o quanto que as pessoas estão à procura, né, de informações, de se abastecer aí com conteúdo do mercado também, né, de trazer essas questões. Tem algumas perguntas aqui finais, o pessoal perguntou se esse webinar foi gravado, e a resposta é sim, ele foi gravado, eu coloquei o link, inclusive, daqui umas 48 horas já vai estar disponível para vocês assistirem, compartilharem. Todos que participaram também vão receber um certificado. E nós da SICA ficamos muito felizes, né, de proporcionar esse tipo de evento, porque a gente percebe o quanto é importante a gente estar por dentro dessas informações. Então, mais uma vez, muito obrigada, engenheiro Breno, obrigada ao público e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau.